Olá, vamos iniciar esse segmento em que faremos um estudo comparativo da história das políticas de saúde no Brasil e no Ceará. Iniciaremos pelo período colonial. Bom, no Brasil, de modo geral, o período colonial ele vai refletir as condições sociais e econômicas estabelecidas por Portugal, né? De fato, o Brasil ele não vai ter uma existência autônoma durante esse período. A maneira como os portugueses enxergavam a colônia, né, se baseava principalmente na ideia de extrair o máximo de riqueza possível, né? Portanto, não existiu nenhuma iniciativa de formação de médicos aqui em território nacional, pelo menos até 1808, quando a corte portuguesa, no contexto das guerras napoleônicas, se deslocou para o Brasil, né? E também eram poucos os médicos que se aventuravam a deixar Portugal e a vir aqui para a colônia. O que havia, então? Bom, havia uma instituição chamada Fisicatura, né? E é uma instituição que ela funcionava como um tribunal, né? Investindo uma figura chamada de físico-mor, né? E esse físico-mor ele tinha um poder de juiz. Embora a atuação da Fisicatura se desse sobre a saúde, né? Ela não visava questões relacionadas à higiene ou controle de epidemias. De fato, a Fisicatura tinha uma função fiscalizatória sobre a atividade médica, sobre o exercício da medicina. E essa função fiscalizatória tinha como um dos seus principais objetivos o objetivo fiscal. Fiscal no sentido de cobrança de taxas, né, de cobrança de impostos, para que se pudesse exercer, para que se pudesse ter uma carta permitindo o exercício da medicina aqui no Brasil. Bom, além dessa instituição central, a Fisicatura, também a gente poderia observar no período colonial o papel que as câmaras municipais desempenhavam, né? Na verdade, ficava a cargo das câmaras municipais implementar algumas ações, né, visando a higiene das cidades e o controle de epidemias, certo? Essas ações, né, como se pode imaginar, eram, de certa forma, incipientes, tá? E buscavam principalmente punir os abusos dos moradores em relação tanto à limpeza urbana quanto à higiene do comércio de alimentos. Então, as câmaras tinham esse papel de fiscalizar se as pessoas estavam, por exemplo, jogando os seus dejetos ou lixo, né, em local inadequado, e a partir daí punir esses moradores. E também tinha a função de fiscalizar os mercados, né, principalmente sobre a ótica da vigilância sanitária, né? Também as câmaras municipais participavam de ações relacionadas à manutenção da salubridade dos portos, e aqui é um ponto chave, né? Entendendo que se o Brasil era uma colônia, uma das principais funções da colônia é exportar matérias-primas e importar os demais produtos da metrópole. Então, era muito importante para que o pacto colonial funcionasse, manter a salubridade dos portos. Por fim, é interessante a gente compreender que durante esse período os médicos eles eram apenas consultores, ou seja, diferente daquilo que a gente discutiu anteriormente sobre a questão da polícia médica e do poder médico na Alemanha, aqui no Brasil o médico ainda não tinha esse papel central na instituição dessas medidas. De fato, ele era uma pessoa ouvida,
mas que não tinha o poder de decisão. Continuando, né, a discussão sobre o Brasil colonial, nós temos, né, o primeiro hospital no Brasil, inaugurado em 1543, é uma Santa Casa, portanto uma instituição filantrópica e fundada no Porto de Santos, né? Ou seja, aqui nós vemos algumas características essenciais, né? Então, a assistência à saúde, ela sendo realizada por meio de filantropia, ou seja, sem uma participação direta do Estado, e ela sendo concentrada principalmente em um porto, né? No caso, o Porto de Santos, certo? Como é que funcionava essa primeira Santa Casa? Bom, era um hospital com função predominante de abrigo, né? Ou seja, a ideia era muito mais que esse hospital servisse como um local que pudesse abrigar o pobre, o soldado e o forasteiro, né? Que não tivesse aonde pousar, aonde passar, né, a noite ou alguma estada aqui no Brasil, certo? Ou seja, havia uma função, né, relacionada à saúde, mas também havia uma função relacionada à hospitalidade, à hospedagem, certo? E esse hospital era um hospital em que os religiosos, né, em que o capelão era mais presente que o médico, ou seja, era um hospital que ainda não funcionava sob o controle, né, dos médicos. De fato, é um hospital que funcionava muito mais sob o controle dos religiosos. O Brasil, como, né, todos sabemos, não era um local despovoado. Né? De fato, antes da chegada dos portugueses, encontrávamos aqui populações, né, que já viviam há milênios nessa região. Né? E essas populações, elas são chamadas, né, ficaram conhecidas como indígenas, certo? Embora cada uma dessas populações tivesse culturas, línguas, costumes muito diferentes umas das outras, elas foram colocadas, né, pelos portugueses sob esse rótulo de indígenas. Bom, essas populações, antes da chegada dos portugueses, elas já possuíam concepções próprias do processo de saúde e doença, principalmente relacionada a forças sobrenaturais, né? E já tinham práticas de cura, práticas para tratar os problemas relacionados à saúde. Os jesuítas, né, que aqui no Brasil ficaram, de certa forma, com essa tarefa de, entre aspas, né, e aspas bem grande, né, civilizar os indígenas por meio de aldeamentos, por meio de educação, né, os jesuítas, nesse esforço colonizador, eles combateram fervorosamente essas práticas tradicionais de cura dos indígenas, ok? Por outro lado, os jesuítas, né, de maneira ambígua, também utilizaram os conhecimentos dos indígenas sobre as propriedades terapêuticas de vários espécimes da flora nacional para ser incorporado, né, para esse conhecimento dos indígenas ser incorporado à farmacopeia europeia e transformar esses produtos em mercadorias. Por exemplo, né, a quina, né, que era um remédio tradicional indígena, ele foi incorporado à farmacopeia europeia, e assim como outros produtos vegetais que os indígenas usavam com bastante sucesso há muito tempo, foram utilizados pelos jesuítas e transformados em mais matéria-prima para ser exportada. Ou seja, né, não se observa, né, no período colonial brasileiro algum avanço da medicina social, certo? Ou seja, no Brasil,
lepra ainda era sinônimo de morte, né? Não era a ideia de você isolar esses doentes ou de tentar ter alguma perspectiva terapêutica, né? A ideia de lepra era idêntica ou muito próxima à ideia de morte, e o leprosário era um local intermediário entre a cidade e o cemitério, né? Sem nenhuma função terapêutica, certo? A questão da peste aqui no Brasil também era vista como uma mistura de causas naturais e sobrenaturais. Como nós colocamos anteriormente, o médico era apenas um consultor, né? Não era dele a principal responsabilidade por combater a peste, tá? E as medidas adotadas não eram medidas que estavam de acordo com o conhecimento mais avançado da época. Por exemplo, no Brasil colonial, ainda se acreditava que disparar tiros de canhão ou fazer fogueiras nas esquinas da cidade poderiam espantar de alguma forma a peste, né? Também no Brasil colonial, a peste era muito combatida por meio de procissões religiosas, né? Diferente daquilo que a gente já começa a observar na Europa nesse mesmo período, em que o papel da medicina como detentora do poder para determinar quais seriam as ações mais importantes, as ações mais eficazes para a peste, né, eram decididas, certo? Bom, e as perspectivas, né, que nós já colocamos da medicina social, vamos retomar algumas delas, né, que é a ideia de agir sobre corpos e cidades para prevenir a ocorrência da doença, né, o papel do médico como chefe efetivo, um saber fundamentado no esquadrinhamento, no conhecimento do espaço urbano. Bom, nada disso se encontrava, né, com nenhuma clareza durante o período do Brasil colonial. Por outro lado, essas práticas já começavam a surgir na Europa. Bom, e o Ceará? Como é que fica o Ceará dentro dessa perspectiva colonial? Inicialmente é importante entender que a colonização do Ceará ela ocorre de modo tardio, né? Ela ocorre com pelo menos um século de atraso em relação ao restante do Brasil. Ela também ocorre do sertão para o litoral, né? Uma colonização que ocorre de forma diferente, principalmente relacionada ao ciclo do gado, né? E esse ciclo do gado funcionando como atividade complementar à atividade canavieira e à atividade de mineração, né? Que eram atividades mais relacionadas ao mercado externo. Então aqui a atividade era muito de suporte a isso, e não se observa, né, durante o período colonial no Ceará, nenhum serviço público de saúde organizado, ok? Algumas iniciativas, né, por volta do ano 1700, em Viçosa, em Aquiraz, né, iniciativas religiosas, principalmente dos jesuítas, em que são implantadas algumas pequenas enfermarias e alguns pequenos hospitais no interior do Ceará, mas lembrando que nesse momento histórico, esses hospitais e enfermarias tinham muito mais a função de local de hospitalidade, local de abrigo, do que em local de atuação médica. Considera-se o período final do período colonial, né? Uma das maneiras de compreender, de se definir o final do período colonial, é quando ocorre a transferência da sede do vice-reinado para o Rio de Janeiro, né? Essa transferência da sede do vice-reinado de Salvador para o Rio de Janeiro indica uma importância maior da região sudeste no processo de produção de riquezas nacionais, principalmente relacionado à mineração em Minas Gerais, ok? Bom, a partir daqui já começam a ser observadas transformações no governo, né? E uma maior preocupação do governo em relação a riquezas, né? A produção de riquezas, em relação à saúde, educação e segurança da população, certo? Então surge o primeiro hospital real, né?
que é um hospital real militar, em 1768, no Rio de Janeiro, certo? Fica claro que a perspectiva desse hospital, né, ela é uma perspectiva que está alinhada aos interesses da metrópole. Né? Quais eram os interesses da metrópole? Defender a colônia, né, e garantir que os soldados, né, que fizessem a defesa da colônia pudessem ter uma boa saúde ou ter a sua saúde restabelecida em caso de doença. Né? Essa função era essencial, né, essa função de defesa, principalmente dado a questão da proteção do monopólio sobre a zona mineradora, né, localizada nas Minas Gerais. No finalzinho do período colonial, né, em 1808, após as guerras napoleônicas, ou melhor, no contexto das guerras napoleônicas, ocorre a chegada da corte portuguesa ao Brasil. E aqui sim, a gente vai começar a observar uma aceleração do processo de socialização da medicina do Brasil. Ou seja, é apenas a partir, né, do início do século XIX que vai se começar a observar uma socialização da medicina aqui no Brasil. Ou seja, lembrando o conceito geral de medicina social, né, e de socialização da medicina, que refere-se ao processo de o Estado, né, passar a compreender as questões relacionadas à saúde pública ou à saúde coletiva como essenciais para a manutenção do seu poder, certo? Ocorre a abertura, portanto, né, a partir de 1808, de duas escolas médicas, né, uma na Bahia e outra no Rio de Janeiro. Importante a gente destacar que essas escolas médicas, né, até 1808 não havia nenhuma instituição para formar médicos no Brasil, certo? É só a partir de 1808 que surgem essas instituições. Contudo, instituições que não seguem o que havia de mais moderno em currículo e em ciência na época, né? Essas duas escolas elas seguem muito a perspectiva das universidades europeias de Coimbra e Salamanca, onde a formação ainda era muito mais livresca, né, baseada nos clássicos da medicina, do que no método experimental que se começava a ver no restante da Europa, certo? Ocorre, né, em síntese, ocorre uma modificação qualitativa importante, né, ocorre o fim do pacto colonial, até porque a coroa começa a residir, né, no Brasil, a corte começa a residir no Brasil, e esse processo vai acabar desencadeando a independência nacional. Ok? A medicina ela vai se transformando, né, e vai fazendo do meio urbano um espaço de reflexão e intervenção sanitária, e começa a ocorrer esse processo, né, que nós já discutimos bastante, de socialização da medicina. No Ceará, no Ceará o que nós encontramos é um primeiro hospital construído aqui em Fortaleza, em 1769, uma iniciativa militar, né? Importante lembrar que Fortaleza era uma das cidades que apresentava porto aqui no Ceará, e que Porto sempre foi, durante o período do Brasil Colônia, um ponto-chave da nossa característica de exportador, né? E também as dimensões coloniais brasileiras, que de fato indicam uma maior facilidade, ou melhor, uma menor dificuldade de se fazer o transporte marítimo do que o transporte, ou o transporte marítimo ou fluvial, do que o transporte por via terrestre. Bom, retomando aqui, em Fortaleza é inaugurado um hospital em 1769, é uma iniciativa militar precária, né? Porque, como observamos, era uma casa alugada, apenas com a frente de tijolos, o restante da casa era taipa e tinha apenas 3 leitos, certo? Em 1791, nós temos uma comissão, né? É formada uma comissão aqui no Ceará, a Comissão João Lopes, que ela vai buscar realizar a assistência à saúde de indivíduos cometidos por malária nos vales do Acaraú e até Sobral, né? No Vale do Rio Acaraú até Sobral.
É importante destacar que essa era uma das regiões mais importantes economicamente para o Ceará na época, dada a intensa produção de carne de charque, né? Era uma área onde nós tínhamos grandes rebanhos bovinos que eram abatidos e às margens do rio Acaraú e eram transformados, a carne desses animais era transformada em charque e esse charque era exportado para o restante do Brasil, onde servia de alimentação para a população em geral. Também é no começo do século XIX que começa a ocorrer a vacinação antivarílica aqui no Ceará.